Autoconhecimento, no final, é tudo e é uma coisa que muitas vezes fica distante das pessoas como se fosse uma coisa teórica. E aqui no Abrindo Caminhos a gente tentou trazer mais para perto isso. Bem-vindas, bem-vindos a mais episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica e expandir consciência no mundo. E hoje a gente está fazendo um compilado super especial sobre autoconhecimento, em que a gente juntou os melhores trechos sobre esse tema com pessoas que eu convidei. Autoconhecimento é um tópico que eu tenho falado em praticamente todos os episódios do Abrindo Caminhos, né? Porque autoconhecimento, no final, é tudo e é uma coisa que muitas vezes fica distante das pessoas como se fosse uma coisa teórica. E aqui no Abrindo Caminhos a gente tentou trazer mais para perto isso. Então, no papo com o André Baldo, por exemplo, meu amigo André Baldo viajou o mundo, tem umas histórias muito doidas de encontros com tigre, com rinocerontes, ter sido roubado 7 vezes na viagem, depois teve mais roubos aí, né, André? E é um cara assim que tem uma didática incrível para falar sobre filosofia. Então a gente falou sobre filosofia como forma de viver a vida. A gente falou muito sobre estoicismo, por exemplo. O André manja muito disso, falou sobre amor fati e sobre como aceitar o destino tem muito a ver com se conhecer. Não aceitar o destino e não fazer nada, mas aí tem que ver o papo para ver o que a gente falou no detalhe aí. Falamos sobre aceitar a morte, falamos sobre como o André lidou com esses desafios todos da vida dele e esses estudos de filosofia, como ele aplica isso na prática, né? A gente falou de aceitação. E o que é aceitação na prática ali, né? Então, você aceitar as coisas e não fazer nada, isso é autoconhecimento? Não é assim que eu vejo. Acho que autoconhecimento tem muito a ver com você perceber essas ilusões, perceber o que não é você, mas definir o que é você mesmo, quem é você, é uma coisa individual. Então, o autoconhecimento passa por, de fato, ser um autoconhecimento. Não é alguma coisa que alguém te fala e você escuta. Não é um conteúdo que você pode consumir, mas um conteúdo que você pode consumir pode despertar uma pergunta em você, que você mesmo pode responder. E a ideia desse episódio é para despertar essas perguntinhas em vocês também. O que é autoconhecimento, né? Conhecer a si próprio. Para você lidar com alguma coisa, para você resolver um problema, para você precisa ver as coisas como elas são. Não adianta você tentar lidar com uma coisa que é uma projeção da sua cabeça. Os nossos desejos, as nossas fantasias e as nossas ilusões. Então, a premissa base da filosofia, e a filosofia é a compreensão da realidade, é a sinceridade, né? Sem sinceridade não tem filosofia. E muitas vezes as ideologias que a gente vive, que a gente prega, elas são ideais que não representam a realidade. São coisas que nós gostaríamos que fossem, mas que na verdade não são. E tudo bem. Só que quando você passa a direcionar a tua própria vida, o teu comportamento em cima de coisas que você gostaria que fossem e não são, você vai estar criando ilusões. E o autoconhecimento é justamente isso, né? A destruição das ilusões, você saber quem você é. E isso nem sempre é fácil, Rick. Na maioria das vezes não é, porque de se desfazer das ilusões dói, corta, reconhecer as próprias imperfeições. Só que é o único caminho possível, porque fora disso é o quê? É viver em ilusão. Então, a aceitação do próprio destino, a aceitação de si próprio e das coisas como elas são, é a premissa básica do autoconhecimento. E com Carlos Cassaú, meu amigo Cadu, que é um cara que tem uma trajetória parecida com a minha, de ter ido viajar o mundo. Ele passou 5 anos viajando pelo mundo e sempre compartilhou no canal que ele tinha, Se Joga a Cara, as viagens dele. E aí, nos últimos tempos, ele foi focando muito mais nessa parte interna, no autoconhecimento, na espiritualidade, através da viagem, né? Para mim foi muito lance da viagem, me fez despertar muita coisa, né? Por isso que eu acredito que viagem é uma forma muito importante de autoconhecimento. É um jeito de você se descobrir através das diferenças. Então, para mim foi assim, para o Cadu foi assim. E então foi uma conversa de coração aberto, assim, sobre a importância da presença nas viagens, importância da presença na vida, né? Então, você levar esse tema viagem para o dia a dia. Então, eu tento viver minha vida hoje com a mesma sensação que eu tinha quando estava viajando, né? Óbvio que é muito mais difícil, porque tem as rotinas, tem os julgamentos, tem as pessoas próximas e você acaba fazendo caixinhas, né? Ao passo que quando você está viajando, você está desperto e muito mais aberto para tudo. Mas o Cadu teve essa experiência da viagem e compartilha as experiências internas dele. Então falamos de ayahuasca, falamos de tantra, falamos de coisas que não são tão faladas nesse mundo do autoconhecimento
e falamos sobre hinduísmo, falamos sobre budismo, falamos sobre xamanismo, então religião, autoconhecimento, coisas que acabam sendo muito rivais em várias áreas da vida. Aqui a gente tenta trazer todo mundo para a mesma página. Então, Abrindo Caminhos busca ser esse lugar em que você possa conversar entre o lado racional e o lado emocional, entre filosofias asiáticas, filosofias do Ocidente, indígenas. Então a ideia é conectar todos esses saberes, assim. Então eu quero aprender sobre esses saberes, então eu trago pessoas que estudaram isso, né? Então essa é a ideia do podcast aqui, essas pessoas compartilharem o que elas aprenderam. E aprender sobre si mesmo é uma jornada eterna, né? Não chega no momento que você fala assim, não, agora eu aprendi tudo sobre mim mesmo. Então o autoconhecimento ele é muito mais um processo do que uma resposta, ou uma frase, um resultado. É você se perceber nesse processo de transformação contínua. O perceber que tudo está se transformando e que tem algo que não se transforma e que observa isso, é um dos objetivos da meditação, por exemplo, que é uma questão que foi trazida por quase todos os convidados aqui na Abrindo Caminhos, né? Acho que meditação foi uma coisa que foi trazida por muitos, e o livro do Harari, o Sapiens, uma breve história da humanidade. Então, duas unanimidades que eu acho que ajudam muito em autoconhecimento. O conhecimento em si, que pode ser vindo, né, externamente, através de livro, pessoas, mas a prática. A prática é você fazer a meditação, é uma das práticas, por exemplo. As pessoas que vivem uma vida no fluxo, como eu gosto de dizer, elas se conectam com esse lugar do sentir. Elas tinham muito isso em comum, assim, de realmente estar sempre num processo de autoinvestigação, né, do que sente, como o que está passando por dentro. E aí tomar decisões de maneira talvez até às vezes não lógicas, né, mas muito sensitivas, intuitivas, e não dá errado, sabe? Não dá errado. Você está sendo orientado por uma inteligência que é superior a você. Sabe? É um aspecto da sua mente. A intuição é um aspecto da sua mente. Budi. Então você está sendo orientado por isso. E o papo com o Carlos Cassal foi incrível também, porque ele me guiou numa prática de respiração antes e eu estava ali todo ansioso, né? Foi um dia que tinha sido mais intenso para mim, não consegui nem respirar direito. Então volta muito para a importância da respiração. Acho que assim, além da meditação, a respiração são duas coisas tão básicas e tão simples que a gente é tão desconectado, né? É tão difícil a gente parar um pouco sem fazer nada, né? Chamado sem fazer nada. Ou a gente se concentrar só na respiração. Então ter esse tempo para fazer isso eu acho que é incrível. Episódio 37 com o André Baldo, episódio 38 com o Carlos Cassal, que tem tudo a ver, hoje eles trabalham juntos também na Escola do Fluxo, que o Carlos Cassal fundou. E a ideia é conectar as pessoas com o fluxo, com a respiração, com a meditação, com conhecimentos de várias tradições diferentes, né? Então eu acho lindo esse trabalho de reconectar a gente com o corpo, com a mente, com os povos originários e o que a gente chama de transcendental ou espiritual, né? Que são esses estados alterados de consciência, né? A ayahuasca, por exemplo, foi citado por várias pessoas aqui desde do primeiro episódio do podcast, né? Então tem sido frequentemente trazido também pelas pessoas como uma possibilidade de obter autoconhecimento também, né? Não acho que é para todos, não acho que é uma coisa que você tem que fazer, na verdade eu não acho que nada você tem que fazer, mas para quem tem essa curiosidade, né, de entrar em contato com partes de si que você nunca entrou antes, né, é uma das ferramentas, né? Os primeiros episódios do podcast foram sobre isso. E falando de autoconhecimento, Marcelo Genesi, autor daquela música Felicidade é só questão de ser. Então, um cara que tem uma música com esse nome, com certeza se conhece, né? Então foi um papo incrível, assim, muito profundo, muito de coração aberto, com um músico que eu sempre admirei, pessoa que tem uma capacidade de canalizar, né? Canalizar mesmo. Acho que quando você faz música com o coração, você está canalizando mesmo, né? Então acho que autoconhecimento tem muito a ver com você ser um canal, né? Muito mais do que você ser o herói da jornada, né? Acho que esse lance de você ser o herói da jornada acaba criando uma imagem, uma ilusão que você tenta buscar ela, então você fica constantemente tentando buscar ser esse herói, ao invés de ser só você mesmo, né? E ser só você mesmo já é muito, né? Então a gente falou muito sobre isso, muito sobre o processo criativo do Marcelo, muito sobre a história dele com a música, e aí fomos viajando, contei da minha picada de jararaca, contei em detalhes ali como é que foi, desde a parte física até a parte espiritual. Então foi um papo muito profundo de pai para pai. Genesi teve um filho recentemente também, então o papo voou longe aí. Então, Felicidade é só questão de ser, é uma. Pra Sonhar é uma outra música que todo mundo acaba conhecendo. Então, as músicas dele somadas têm mais de 100 milhões no Spotify, no YouTube. Então, realmente é um cara que toca muitos corações, né? Então, eu vejo que o lance de tocar corações é você se conectar com as pessoas, né? Acho que autoconhecimento tem a ver com você se conectar. É uma forma de conexão
consigo mesmo, com os outros, e não tem autoconhecimento sem os outros, né? A gente tem que manter a nossa capacidade de adaptação, né? Eu não abro mão de ser um ser adaptável, assim, sabe? Tipo, eu digo isso porque eu acabei circulando em territórios muito diferentes uns dos outros desde a minha infância. Então, primeiro esse território mais periférico, com muita gente dentro de um espaço pequeno e tal. Depois, o território de quem sai de casa e começa a viajar o mundo, a trabalho, também é convidado por conta da música, a adentrar em algumas salas e alguns salões que jamais seria possível se não fosse por conta da música. Depois mudo de cidade, venho aqui para o Rio de Janeiro e começo a viver uma vida mais florestal, no cume de uma montanha. E aí, o que eu realmente não abro mão é de preservar em mim esse senso de adaptação, porque às vezes a gente vai correndo o risco de, conforme a vida vai se dando e a gente vai tendo êxito, de encastelar. E aí mora um perigo que a gente não percebe, porque ele é todo disfarçado de privacidade e conforto, por exemplo. E nada contra, acho que esse silêncio me faz diferença na hora de eu tentar compor uma música que eu acho que vale a pena ir até o fim dela, sabe? Então, a nossa capacidade de mudar e também de manter a vida, mesmo quando se mora assim, tipo um núcleo familiar que nem tô eu, mãe rara, isoladinho, de manter também um fluxo de mais convivência para não ficar encastelado, para não se tornar uma pessoa que enverga pouco na hora em que precisa envergar. Esse é um fundamento que eu acho que faz toda a diferença para eu justamente me sentir livre para viver o que eu vivo aqui. Senão eu fico vivendo isso meio dependente disso, entende? Então, o episódio 40 com o Marcelo Genesi teve de tudo, teve poesia, teve música. Eu contei ali uma música que eu estava criando também, a gente conversou sobre os povos originários, mais uma pessoa que a gente falou sobre ayahuasca também, a importância dessa conexão com a natureza, com a floresta, que é outro assunto que tem sido bem recorrente aqui no Abrindo Caminhos, né? Essa conexão com o meio ambiente, essa necessidade de a gente proteger o meio ambiente e as questões sociais, né, que estão cada vez mais evidentes, né? Muita gente falava assim, o Abrindo Caminhos é político, não é sobre política, assim, né? Política é uma forma de você resolver as coisas, né? Se dá certo, não é o objetivo final. Assim como a religião não é o objetivo final, mas é o que é além disso, né? O que é essencial, né? O que é eterno, ao mesmo tempo você percebe que está mudando, né? Então eu vejo que política e religião acabam sendo temas que chamam a atenção das pessoas para as polaridades, né? E aí polarizações a gente acaba entrando nessa questão do só o diferente, da separação, e a gente não vai ter esse estado, né, de a gente poder se conectar mesmo, né? E autoconhecimento tem a ver com conexão. Quando a gente não tiver como humanidade conseguindo se comunicar e conseguindo se comunicar com a natureza, né, do que a gente como planeta precisa, né, a gente vai continuar se destruindo, né? Então tem uma desconexão aí, mas tem uma desconexão que é só uma ilusão, né? Porque é só uma história que a gente contou pra gente mesmo, né? Uma história que foi vendida pra gente, né? E tem muito a ver com consumismo, né? A fuga principal hoje em dia é o consumismo, seja consumo de coisas, né? Produtos ou conteúdos, né? Online. Então essa necessidade de consumir, ter, buscar energia, tirar, eu sinto que acaba desconectando a gente com essa fonte de dar, receber, criar. Então acho que autoconhecimento tem muito a ver com criatividade, esse estado de fluidez que é você estar conectado. Se você está no estado de ansiedade, preocupação, reclamação, você está desconectado disso, né? E não quer dizer que você não se conhece, né? Muita gente tem um perfeccionismo e por experienciar ansiedade, por experienciar preocupações, acaba julgando-se que, não me conheço e aí cria um loop infinito, né? Então eu busco autoconhecimento, mas eu não consigo ter o sucesso no autoconhecimento porque eu falho. Então esse mesmo mecanismo de sucesso e falha que a gente leva para o mundo das empresas, para o mundo dos estudos, para o mundo da política, sucesso e falha, essa dualidade, a gente acaba levando para o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele parte do começo da união, né? Então que tudo é um, né? Então se você já parte dessa separação, é muito difícil entender autoconhecimento só como uma ideia. Então é uma experiência mesmo, e acho que a meditação, o simples fato de você ficar alguns minutos em silêncio por dia, é um passo, por mais que é desafiador você se colocar com tantas distrações, tantas opções, tantas crenças sobre o que é meditação, é realmente desafiador a gente fazer isso e fazer isso constantemente, né? Porque na minha experiência, assim, menos de 21 dias fazendo, assim,
não traz 20 dias, né? Não é exatamente 21, mas não sinto que traz os benefícios que traz após algum tempo. Só uma prática assim de ficar realmente de boa. E o Papo 44 com a Nathalie Simon, do Clima, que é uma unidade da Perestroika, que é uma galera que há muito tempo já se junta para discutir autoconhecimento. Foi um episódio muito especial porque trouxe a perspectiva do autoconhecimento crítico, né? Autoconhecimento não como uma questão... E essa palavra crítica gera algumas questões. Como assim o outro autoconhecimento não era crítico, né? Então é um papo realmente bem disruptivo que a gente teve sobre questões que são pouco faladas hoje em dia, né? Então, muita gente se fala sobre autoconhecimento como meditação, como práticas de respiração, por exemplo, e a gente acaba não se desconectando, mas talvez não falando tanto do fato de que tem tantas desigualdades no mundo que precisam ser resolvidas, né? E não é uma coisa separada da outra, né? As duas coisas podem andar juntas, mas existe uma ideia de que eu posso só ficar meditando e enquanto que o mundo está assim. Então eu acredito que meditar é muito importante sim, mas agir no mundo, né? Que é o Karma Yoga, que é você realmente no dia a dia ali mesmo, na sua ação consciente, você fazer. Não somente a reza, ou a devoção, ou a respiração, ou o niilismo, fazer nada, mas é realmente fazer o seu melhor ali, fazer um pouco. Você pode fazer realmente para melhorar o mundo. A gente falou muito sobre isso, sobre as bolhas que a gente vive e por que a gente não percebe que o mundo está em várias situações, ou a gente não quer perceber. Falamos sobre autenticidade e essa busca por autenticidade, se eu tenho que ser autêntico. A partir do momento que eu coloco essa meta, eu tenho que, eu já me desconectei dessa essência, né? Então foi um papo que foi muito profundo no sentido da autocrítica sobre minha relação com o mundo, né? A gente falou muito sobre minha relação comigo mesmo, né? Minhas emoções, meus pensamentos, mas esse mundo que quando você vai para o mais profundo, né, dos conhecimentos, você vê que tudo isso aqui é muito impermanente, né? A gente vê que está tudo mudando o tempo todo, mas será que o fato de eu ter um papel hoje não me desconecta com quem eu sou agora? Então uma pergunta para agora, porque se eu falar depois, já não vou ser o eu de agora. O que é ser autêntico para começar, né? Quando a gente está pensando na nossa sociedade, no nosso formato, autêntico é ser diferente, né? É chamar atenção por alguma coisa, é ser você mesmo, mas o que é ser você mesmo também? A partir do momento que a gente está sempre, né, sendo atingido, atravessado, né, por várias questões. Quando a gente fala de raça, de gênero, de classe, né? O que é o ser você mesmo? Algumas pessoas podem ser elas mesmas mais do que outras, talvez, assim. A questão não é interromper essa busca, mas questionar assim, o que é autenticidade, a serviço de que está essa autenticidade? Porque às vezes se você está numa busca e que nem você falou, né, às vezes vira quase assim uma meta, de novo, mas a gente opera só por objetivos e metas, assim, preciso chegar nessa autenticidade que nem você falou, a gente acaba se cobrando, sendo que às vezes é só ser, sabe? Ser. E essa dúvida do que a gente é quase, né, uma questão filosófica, existencial mesmo, que a gente acaba se apegando a alguns rótulos do que a gente precisa ser ou seguir, e acho que isso acaba matando o que seria, afinal, uma autenticidade. É isso aí, galera. Nesse episódio 51, a gente trouxe um pouco sobre o que foi falado sobre autoconhecimento com alguns dos convidados aqui do Abrindo Caminhos. Na semana que vem tem um tema super especial, que é estilo de vida. A gente vai trazer, né, um pouco do que foi falado com pessoas como Siddhartha Ribeiro, Marina Silva, Nanã, Ian Borges. Vamos trazer uma galera para falar sobre estilo de vida. Tem tudo a ver com autoconhecimento. Valeu, galera!